China cancela 250 bilhões em carros e os Estados Unidos da América entram em pânico. O que aconteceu? O terremoto econômico que abalou o planeta. Imagine um cenário onde as maiores potências econômicas do mundo estão em um cabo de guerra, e um único movimento pode desequilibrar tudo. Um dia que amanheceu com uma advertência fria e calculada do líder chinês para o presidente dos Estados Unidos, um dia que marcou um novo e perigoso capítulo na escalada de tensões entre essas duas gigantes. Sim, estamos falando de um dia de pura adrenalina e incerteza no dinâmico e implacável mundo do comércio internacional e da diplomacia global. Mas o que exatamente aconteceu para gerar tanto alvoroço? Porque a notícia que explodiu nos noticiários é de tirar o fôlego. A China acaba de detonar uma bomba no mercado automotivo mundial. Uma aquisição colossal de carros, avaliada em impressionantes 250 bilhões de dólares, que seria feita dos Estados Unidos, foi simplesmente cancelada. Isso mesmo. Uma manobra inesperada, um golpe estratégico que gerou ondas de choque instantâneas na já fragilizada indústria automobilística global e que promete ter implicações profundas e duradouras para as relações econômicas do nosso planeta. Você está pronto para mergulhar nos detalhes desse cancelamento monumental? Quais foram os fatores ocultos que precipitaram essa decisão drástica? E, mais importante, quais serão as consequências que se estenderão por várias áreas, desde a economia até a geopolítica? Se você quer desvendar esse mistério e entender o que realmente está em jogo, fique conosco. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos mais recentes. Sua curiosidade é o nosso combustível. Por trás da cortina, os segredos de uma decisão bilionária, o cancelamento de uma aquisição de carros de 250 bilhões de dólares, que representava uma das maiores encomendas individuais de veículos já registradas. Não é apenas um revés, é um verdadeiro nocaute. Essa decisão pegou muitos de surpresa, especialmente porque ela simbolizava um passo gigantesco na cooperação econômica entre os Estados Unidos e a China. Mas afinal, por que a China puxou o tapete? Quais são as camadas por trás dessa a dança perigosa da geopolítica? A primeira e mais óbvia razão reside nas tensões geopolíticas que há muito tempo sufocam as relações entre Washington e Pequim. Disputas comerciais acirradas, acusações de violação de propriedade intelectual que ecoam nos tribunais internacionais, e conflitos em águas territoriais, especialmente no Mar da China Meridional, têm contribuído para um relacionamento bilateral que está sempre à bebeira do precipício. É mais do que provável que o governo chinês tenha visto esse cancelamento não apenas como uma decisão econômica, mas como uma manobra estratégica calculada para exercer uma pressão econômica sem precedentes sobre os Estados Unidos. Um checkmate no tabuleiro do poder global. 2. O crescimento imparável da indústria doméstica chinesa. Mas a história não para por aí. A China não está apenas reagindo, ela está agindo com uma visão de longo prazo. O país tem investido pesadamente em sua própria indústria automobilística, com um foco quase obsessivo em veículos elétricos. O governo chinês introduziu uma série de políticas e incentivos agressivos para impulsionar o crescimento de suas montadoras de veículos elétricos nativas. É totalmente concebível que as autoridades chinesas, buscando reduzir drasticamente a dependência de veículos estrangeiros enquanto fortalecem sua própria indústria, tenham concluído que uma aquisição tão massiva de veículos dos Estados Unidos simplesmente não serviria aos seus interesses estratégicos de longo prazo. Por que comprar de fora quando você pode dominar o mercado de dentro? 3. A urgência da agenda ambiental. E não podemos ignorar a crescente preocupação com as consequências ambientais. A China tem feito esforços monumentais para reduzir suas emissões de carbono e combater a poluição do ar, um problema crônico em suas grandes cidades. Adquirir uma quantidade tão substancial de veículos, mesmo que uma parte significativa deles fosse elétrica ou híbrida, pode ter sido considerado contraproducente para esses ambiciosos esforços ambientais. A mensagem é clara: a sustentabilidade é uma prioridade, e isso inclui a origem dos veículos que circulam em suas ruas. As implicações para o gigante americano. Para os Estados Unidos, o cancelamento desse pedido bilionário teve implicações econômicas devastadoras. A indústria automobilística é um setor crucial da economia americana, um verdadeiro motor de empregos e inovação. Esse pedido teria fornecido um estímulo vital para os fabricantes de automóveis, que já enfrentavam uma demanda reduzida.
Devido à recessão econômica global, a perda não se traduziu apenas em receitas perdidas para as montadoras. Ela desencadeou um efeito cascata brutal em toda a cadeia de suprimentos, afetando milhares e milhares de empregos. Desde a produção de peças até a venda final. E o impacto não parou na fábrica. O mercado de ações americano sentiu o golpe. As ações das principais montadoras envolvidas no acordo despencaram imediatamente após a notícia do cancelamento. Investidores, já nervosos com o clima econômico incerto, ficaram atordoados com a perda de um pedido tão substancial, o que gerou uma onda de desconfiança e volatilidade. O efeito dominó global. Mas as repercussões desse cancelamento se estenderam muito além das fronteiras americanas. Ele sinalizou um resfriamento ainda mais acentuado nas relações entre as duas maiores economias do mundo, o que poderia, e já está, levar a uma desaceleração no crescimento econômico global. Alter snacks, dependentes das exportações para os Estados Unidos e a China, se sentiram inseguras, temendo possíveis restrições comerciais, adicionais e consequências econômicas ainda mais severas. Além disso, essa decisão destacou o crescente poder econômico da China e sua inegável disposição de usá-lo como uma ferramenta afiada em suas interações internacionais. Muitos viram essa ação como um sinal inequívoco para outras nações. A China está pronta para usar seu músculo econômico quando considerar necessário. Sem hesitação, o futuro do mercado automotivo global e dos veículos elétricos. O cancelamento representou um golpe significativo para a indústria automobilística global. Foi uma oportunidade perdida para os fabricantes de automóveis americanos estabelecerem uma presença sólida no mercado chinês, que é o maior mercado automotivo do mundo e cresce a um ritmo vertiginoso. Esse pedido teria permitido às montadoras americanas consolidar sua posição na região, abrindo portas para um futuro de expansão. A decisão também lançou dúvidas sobre o futuro do mercado de veículos elétricos. O pedido original incluía uma grande quantidade de veículos elétricos e híbridos, e seu cancelamento levantou preocupações sobre a demanda por esses veículos. No entanto, é crucial notar que a China tem feito investimentos gigantescos em sua indústria de veículos elétricos nativa. O cancelamento pode ter sido motivado mais pelo desejo de fortalecer seu setor doméstico do que por uma real falta de demanda por veículos elétricos. A China quer ser a líder, não apenas uma consumidora. A confiabilidade das transações internacionais em xeque. O cancelamento não apenas desfez as expectativas dentro do setor automobilístico, mas também levantou questões sérias sobre a confiabilidade das transações internacionais em larga escala entre grandes potências. A imprevisibilidade introduzida por um cancelamento desse tipo estabelece um precedente perigoso, que pode fazer com que outros países hesitem em firmar compromissos substanciais com os Estados Unidos ou a China. Em uma era em que a colaboração internacional é fundamental para enfrentar desafios globais, como mudanças climáticas, pandemias e desigualdade econômica, essa situação poderia ser vista como um passo regressivo. Isso pode levar tanto a China quanto os Estados Unidos a considerar o reforço de parcerias regionais como uma forma de mitigar riscos como resultado. A China poderia aprofundar suas relações comerciais com outras nações na região da Ásia-Pacífico, ou expandir ainda mais seu envolvimento nos mercados europeus. Da mesma forma, os Estados Unidos poderiam intensificar os laços comerciais com países vizinhos, como Canadá e México, ou estender sua influência pelo Atlântico para estabelecer conexões mais estreitas com a União Europeia. Esses esforços regionais, por maiores que sejam, não podem substituir completamente o enorme potencial comercial que a China e os Estados Unidos representam um para o outro. E é incerto se eles podem preencher o vazio econômico deixado por um cancelamento tão significativo ou o impacto na inovação e na política. O cancelamento também pode influenciar a trajetória dos avanços tecnológicos no setor automobilístico. Se o acordo tivesse se concretizado, os fabricantes de carros americanos teriam garantido um grande influxo de capital para pesquisa e desenvolvimento. Um cancelamento de tamanha magnitude pode afetar o ritmo da inovação, não apenas em tecnologias elétricas e híbridas, mas também em áreas cruciais, como direção autônoma e infraestrutura inteligente. Do ponto de vista político, o cancelamento pode fornecer munição poderosa para políticos que defendem políticas econômicas protecionistas nos Estados Unidos. A narrativa se concentraria na ideia de empregos e receitas americanos em risco devido a incertezas no comércio internacional. Na China, essa ação poderia reforçar os sentimentos nacionalistas
e o conceito de autossuficiência econômica, que tem sido um foco crescente da liderança chinesa nos tempos recentes. Do ponto de vista do consumidor, o cancelamento carrega implicações mistas. Por um lado, os consumidores chineses perderam uma variedade de tecnologias e opções automobilísticas americanas, potencialmente limitando suas escolhas a marcas domésticas ou outras importações estrangeiras. No entanto, a redução da concorrência frequentemente se traduz em inovação mais lenta e possivelmente preços mais altos para os consumidores. Uma das consequências mais imediatas do cancelamento do pedido de carros de 250 bilhões de dólares provavelmente se manifestará em sua influência sobre futuros esforços diplomáticos e negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Essa decisão poderia estimular novos diálogos com o objetivo de resolver conflitos comerciais, ou, pelo contrário, aprofundar disparidades existentes, tornando os acordos futuros ainda mais desafiadores de serem alcançados. Outro aspecto a ser considerado é o impacto desse cancelamento no impulso global em direção à energia verde e sustentabilidade. O pedido original incluía uma quantidade substancial de veículos elétricos e híbridos, indicando uma afinidade com as iniciativas globais de afastamento dos combustíveis fósseis. O cancelamento pode ser visto como um revés para esses objetivos de sustentabilidade, a menos que seja seguido por um compromisso comparável ou até mais substancial com tecnologias verdes por parte da China. A magnitude desse cancelamento poderia potencialmente provocar mudanças nas estratégias de investimento em ambos os lados do Pacífico. Investidores podem exercer maior cautela ao considerar investimentos em setores fortemente dependentes das relações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Além disso, o capital de risco global pode ser mais prudente ao evitar startups e empreendimentos intimamente relacionados ao comércio entre os Estados Unidos e a China, percebendo-os como investimentos mais arriscados. O futuro em jogo. VEM por AI. O cancelamento desse pedido de 250 bilhões de dólares em carros teve um impacto sísmico na indústria automobilística e nas relações econômicas globais. Ele lançou uma sombra de incerteza sobre o comércio internacional em grande escala entre as principais potências e destacou, de forma dramática, a importância da colaboração internacional em uma era de desafios globais sem precedentes. Suas repercussões se estendem muito além dos setores puramente econômicos, influenciando questões tecnológicas, políticas, de consumo e ambientais. Essa decisão está, sem dúvida, mudando o cenário futuro das relações entre os Estados Unidos e a China, e também a busca incansável por energia verde e sustentabilidade em todo o mundo. E você? O que pensa sobre esse mega cancelamento da China e suas consequências? Acha que é um movimento estratégico genial ou um passo perigoso para a economia global? Deixe sua opinião na seção de comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa reviravolta que fez o mundo tremer. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa análise profunda, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo sobre as maiores reviravoltas da economia, tecnologia e geopolítica mundial. Até a próxima, e que a curiosidade continue nos guiando pelos caminhos do conhecimento.